Bom, gente, eu escolhi aqui para a gente analisar rapidamente, nessa manhã, um assunto que a gente encontra no capítulo 24 e 25 do Evangelho atribuído a Mateus. É uma parte conhecida como sermão profético. Nessa parte do Evangelho de Mateus, ele faz um registro. É um momento em que Jesus faz várias predições, em que ele começa a falar sobre coisas que viriam a acontecer, não é? Como a questão do templo, em 3 dias eu o reconstruo. Enfim, há uma série de predições que Jesus vai fazendo, e no fim do capítulo 24, nós temos essa parábola, que tem esse nome aí, parábola dos 2 servos. É uma situação, todas essas situações que nós vamos mostrar aqui, porque esses 2 capítulos giram basicamente em torno disso, são situações que dizem respeito a uma perspectiva de mudança para a qual as pessoas devem estar preparadas, né? Então, aqui, por exemplo, nessa dos 2 servos, o que acontece aqui? Ele fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vejam, essa é uma das situações. Todas elas têm mais ou menos a mesma conotação, o mesmo objetivo: alertar com relação a algo que vai acontecer, uma perspectiva de mudança para a qual as pessoas precisam estar preparadas. Nesse caso, ele fala do servo, o servidor, que não sabendo a hora que vai vir o patrão, então ele descuida, ele não cumpre as suas obrigações, começa a maltratar os outros, e assim por diante, pensando: ele vai demorar. Quando se aproximar a hora dele chegar, então eu vou me comportar direito, porque aí ele vai ver que eu agi direitinho e vai me dar a recompensa. No entanto, como a parábola nos deixa entender, o senhor dele, o patrão dele, chega de improviso, chega numa hora que ele não está esperando, e surpreende naquela situação desfavorável, e ele então tem que arcar com as consequências. Essa é uma. Aquela sobre a qual eu vou me estender um pouquinho mais é essa daqui, a parábola das 10 virgens. Essa está no começo do capítulo 25. Como eu disse, o capítulo 24 e o 25 do Evangelho atribuído a Mateus versam, os 2 capítulos,
sobre essas predições, sobre esses alertas, para que as pessoas estejam preparadas, não é? Então, esse primeiro comecinho, digamos assim, do capítulo 25, dos versículos 1 até o 13, envolve, portanto, a parábola das 10 virgens. Em seguida, também aqui, dentro desse contexto, nós vamos encontrar a famosa parábola dos talentos, que é aquela, todo mundo vai se recordar, em que o Senhor, tendo que se ausentar, deu uma importância. Talento, a figura aí está mostrando moedas. Talento realmente era uma moeda, era dinheiro. Então, mas nós podemos entender isso simbolicamente, evidentemente, como sendo todos os recursos, não apenas o recurso amoedado, não apenas o recurso em dinheiro, que cada um dispõe e pode fazer o uso dele da melhor maneira possível. Mas nós vamos ver também na figura do talento, qualquer outra habilidade, qualquer outro recurso com o qual nós estejamos dotados e que nós podemos fazer bom uso ou mau uso, que nós podemos usar para o bem, de uma forma útil, em benefício de nós próprios e do nosso semelhante, ou não. Então nós vamos enxergar, sim, a figura do talento. Jesus, ao construir a parábola, empregou a figura do talento no significado que as pessoas entendiam ali. Era dinheiro. Para um servo ele deu 5, para outro servo ele deu 2, e para outro servo ele deu 1, de acordo com a capacidade que ele julgava que cada um tinha, de forma proporcional. E nós sabemos que essa parábola vai ser assim: na volta, ele foi tomar contas. Cada um dos servos teve que prestar contas daquilo que havia recebido, daquela importância que havia recebido. Então nós sabemos aí, veio aquele que tinha recebido 5, devolveu 10, e foi elogiado pelo Senhor. Aquele que tinha recebido 2, devolveu 4, também foi elogiado pelo Senhor. E tem aquela figura célebre daquele que havia recebido 1, que foi lá e devolveu 1 também, falou que tinha enterrado talento de medo de perder, aquela coisa que a parábola diz. E esse foi severamente castigado pelo Senhor, que o admoestou de uma forma dura até, dizendo que ele deveria ter aplicado melhor, que ele deveria ter feito produzir aquele recurso que ele havia deixado em suas mãos. E essa parábola, portanto, é também uma dessas que estão situadas dentro desse contexto aqui, dos capítulos 24 e 25. Ela está no 25. São parábolas, todas elas situadas aí, mostrando o cuidado, a advertência, os alertas que ele estava dando, para que cada um fizesse produzir aquilo que tem de recursos em suas próprias mãos. Ou seja, a mensagem, de acordo com o ponto de vista espírita, naturalmente, isso não se constitui, obviamente, em nenhuma novidade para nenhum de nós, é que a gente faça sempre o melhor de acordo com aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Não apenas no tocante à caridade chamada de caridade beneficente. A caridade beneficente é aquela que está diretamente ligada àquilo que você dá, em termos de recursos, não só em dinheiro, como também coisas de ordem material. Esse tipo de caridade está diretamente ligado, naturalmente, à capacidade de cada um. Quem tem mais pode fazer mais, quem tem menos pode fazer menos. Então ela está necessariamente limitada pelos recursos que cada um dispõe. Mas há
a outra caridade, a caridade chamada de caridade benevolente, que também podemos chamar de caridade moral. O Kardec dividiu, no artigo que ele escreveu em dezembro de 1868, que está na Revista Espírita, ele faz algumas considerações sobre a caridade. Isso vai ser um assunto de um outro dia, mas rapidamente, ele faz algumas análises rápidas ali, e ele fala: a caridade é uma dessas palavras que tem múltiplos significados. Mas de uma maneira geral a gente pode dividir em dois tipos, a beneficente e a benevolente. A beneficente é essa, necessariamente limitada aos recursos que cada um dispõe. Mas a benevolente só pode ser limitada pela má vontade, porque ela depende exclusivamente da vontade de cada um de praticá-la. O que é a caridade benevolente? É tudo aquilo que independe de recurso material. É aquilo que você tem, que cada um pode fazer. É a caridade moral, é o perdão, é a indulgência para com o semelhante, é calar a maledicência, enfim, não prejudicar o semelhante em nada, fazer tudo pelo bem do próximo, é tudo aquilo que a gente consiga imaginar, não é? Em torno disso. Portanto, essa situação colocada na parábola dos talentos envolve tudo isso. Envolve tudo isso, não apenas a caridade beneficente. É também a caridade beneficente. É aquela que cada um pode fazer de acordo com os recursos que possua. E tem aqui também, nessa parte do Evangelho de Mateus, o famoso quadro simbólico, é um quadro simbólico de um suposto juízo final, em que o Senhor faz a separação. Aqui temos uma figura mais ou menos ilustrativa disso, né? E ele analisa essa questão e expõe para nós, Jesus, mostrando que o critério fundamental, o único critério do qual o Senhor se utiliza para fazer a separação, é a chamada separação dos bodes e das ovelhas, é ter ou não ter praticado a caridade. Esse é o critério do qual o Senhor se utiliza para fazer essa separação e mandar uns para a felicidade, outros para o sofrimento. Portanto, nós vamos, conforme eu havia dito, nós vamos ficar um pouquinho mais na parábola das 10 virgens. Ela está no comecinho do capítulo 25, nos versículos de 1 a 13. Esta parábola diz o seguinte: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram nécias, o que significa insensatas, imprudentes, estúpidas. E as outras 5 eram prudentes, cuidadosas. As 5 nécias, ao saírem, tomaram simplesmente as suas lâmpadas e se foram, sem se preocupar em levar consigo uma quantidade adicional de azeite para as suas lâmpadas. As 5 prudentes, ao contrário, além de levarem as suas lâmpadas, cada uma a sua lâmpada, também tiveram o cuidado de levar uma vasilha adicional com azeite para as lâmpadas. E foram todas até o local para onde deveriam ir. Aconteceu que o noivo tardou a chegar, e elas
foram tomadas de sono e adormeceram. Quando deu meia-noite, alguém gritou e avisou a elas: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Então, aquelas 10 moças se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas nesse momento, as 5 nécias perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando por falta de combustível. Então elas disseram às outras 5: deem-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as outras 5 responderam: não, para que não aconteça de faltar para vocês e também para nós, vão antes àqueles que o vendem e comprem para vocês. Elas então saíram para ir comprar o azeite. O noivo chegou e aquelas que estavam prontas adentraram com ele para o salão de bodas, e a porta se fechou. Quando as outras 5 voltaram, a porta estava fechada. Elas bateram, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele lá de dentro respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E Jesus encerra a sua parábola dizendo assim: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Como a gente pode perceber claramente, todas essas passagens, as parábolas, estão diretamente ligadas a um recado dado por ele de cautela, de precaução, de alerta, para que nós estivéssemos prontos. Mas estar pronto não depende de uma providência de última hora. Essa parábola a gente percebe, ela tem como tema central a advertência para que nós nos preparemos para o momento decisivo. Nós podemos considerar esse momento como sendo o da desencarnação, de modo imediato. Temos que estar prontos para isso. Não podemos deixar para nos prepararmos para a vida futura, para a vida espiritual, em cima da hora, porque nós não sabemos a hora. Vimos a história do servo infiel. Não sabia a hora. De repente o patrão antecipou e ele foi pego de surpresa. Aqui, as moças descuidadas não levaram uma reserva de azeite, as suas lâmpadas se apagaram, elas não tinham luz. E vai providenciar de última hora, não dá mais tempo. O noivo chegou. Nós vamos analisar essa questão um pouco mais detalhadamente, para a gente explorar um pouquinho cada situação, cada figura contida nessa parábola. Naturalmente a gente pode perceber que se trata de um costume judeu daqueles tempos. Segundo os entendidos, os historiadores, alguns falam de uma forma, outros de uma forma um pouquinho diferente, mas de uma maneira geral, a maioria diz assim: era costume. Essa é uma interpretação. Alguns exegetas interpretam assim: era costume, quando alguém ia se casar, que se preparasse um banquete, uma festa, dentro de um salão, como este, por exemplo. Então todos ficavam ali, inclusive a noiva, esperando pela chegada do noivo, que vinha de fora. E ele era recepcionado por uma ala, por um cortejo de moças virgens, que adentravam com ele para o salão, onde se realizaria então a cerimônia nupcial. Esse é o quadro, esse é o cenário que Jesus utiliza para compor o seu ensinamento. Já existem outros que entendem que as 10
iam se casar com ele. Pode ser. Eu acho um pouco difícil isso, porque segundo a gente lê, nessa época de Jesus, ali entre os judeus, já não era usual a poligamia. Então pensar que as 10 iriam se casar, parece uma hipótese mais remota. No entanto, para a interpretação da parábola, tanto faz que iam se casar ou não iam, porque não vai atrapalhar em nada o nosso entendimento da parábola. A gente percebe que está retratada aí a humanidade. Essas 10 moças simbolizam a humanidade encarnada. A humanidade encarnada e a sua preocupação com a maneira como levam a sua vida, visando angariar virtudes, visando conquistar méritos, para que depois possam encontrar no mundo espiritual uma situação melhor. Então elas simbolizam exatamente a humanidade, que tem que se preocupar com esse período de encarnação, porque a encarnação tem essa finalidade, levar-nos à perfeição. Então, se nós nos descuidarmos da encarnação, se nós não dermos o valor adequado às nossas experiências aqui na Terra, não aproveitando essas experiências para crescimento, vai acontecer igual o servo que enterrou o talento. Essa é exatamente a figura que está na parábola dos talentos. Não fez produzir, não multiplicou os seus talentos, não cresceu, não evoluiu, não aproveitou o tempo à sua disposição. Então, as 5 nécias, as 5 imprudentes, insensatas, vão simbolizar exatamente as pessoas que passam pela vida descuidadas, que não se preocupam em se melhorar, em se corrigir dos seus próprios defeitos, em angariar as virtudes, modificar os sentimentos, corrigindo as emoções, sendo mais caridosas, deixando de ser egoístas, deixando de ser orgulhosas, enfim, aproveitar a encarnação de forma positiva. As outras 5, as prudentes, vão simbolizar exatamente o contrário. Aquelas pessoas que se preocupam, que procuram se melhorar, que se empenham. É claro que aí a parábola não pode entrar em detalhes, tem muita gradação, evidentemente. Não é? 5 é assim, 5 é assim, não. Isso aí é apenas uma coisa didática para a gente perceber o valor da encarnação e como nós podemos aplicá-la para o nosso bem, tendo em vista a nossa felicidade futura. Então, é importante que nós compreendamos o contexto no qual se situava a parábola de Jesus. Porque quando nós examinamos algo de uma literatura antiga, como é a Bíblia, nesse caso que a gente está examinando aqui, é preciso a gente tentar ao máximo se colocar dentro daquele contexto, para tentar entender o que estava se passando ali. Entender, por exemplo, como é que era a cerimônia, o que acontecia, porque senão a gente não vai entender. Eu vou dar um exemplo aqui rápido para vocês. Uns 10 anos atrás eu já falei sobre isso aqui, provavelmente. Aqui em Rio Preto, os mais antigos só, no caso aqui eu, Cláudio, né? Vamos lembrar disso que eu vou falar. Os mais antigos vão se recordar de que aqui em Rio Preto havia um costume, ali pela década de 60, 70, talvez no máximo até a década de 70, que se constituía no seguinte: a rua Bernardino de Campos não era calçadão, demorou muito para se tornar calçadão. Então, nos fins de semana, mais especialmente sábado e domingo, como na época era o apogeu, o auge do cinema, e os principais cinemas estavam ali, Cine Rio Preto, lá embaixo, onde hoje é o Praça Shopping, todos se recordam, todos não, alguns.
Mais para cima tem um estacionamento hoje, era o Cine Ipiranga, um belíssimo cinema. Na esquina da Silva Jardim tínhamos o Cine São Paulo, que era outro cinema maravilhoso. A Rua Bernardino era fechada ao trânsito. Na Marechal Deodoro, aqui em cima, na Galeria Bacite, depois eles ampliaram, passaram lá para Rubião Júnior. Mas nos primeiros tempos era na Marechal. Até a Siqueira Campos, logo para baixo do Cine Rio Preto. E, por volta de 9 horas da noite, 9h15, 9h30, acabavam as sessões de cinema e eram despejadas ali verdadeiras multidões que ficavam ali transitando. Nessa época, era muito comum acontecer o seguinte: quando uma moça passava de uma certa idade sem conseguir se casar, a maledicência popular geralmente apontava e dizia: aquela ali, só de Bernardino já deve ter uns 5.000 quilômetros. Quem não viveu essa época, quem não sabe do que se trata, não vai entender uma expressão dessa. Acontece que, quando esse pessoal todo era despejado ali, o que acontecia? As moças ficavam andando de baixo para cima, de cima para baixo ali, o tempo todo. As moças casadoiras, evidentemente. Os homens, os rapazes, os marmanjos, ficavam parados. E ali se dava um desfile, aquilo que o pessoal chamava de footing. Então, se ela demorasse muito para arrumar um casamento, ela ia aumentando a quilometragem, não é? Daí a maledicência dizer: só de Bernardino deve ter mais de 5.000 quilômetros. Para a gente entender uma situação como esta, por exemplo, da parábola, é preciso a gente se transportar um pouquinho até aquele contexto, para entender o que estava acontecendo ali. Então, nós temos ali, além das virgens, 5 nécias, 5 prudentes, nós temos a figura da candeia que elas portavam, uma lâmpada, que era abastecida com azeite. Isso tem um símbolo, evidentemente. O que Jesus quer dizer? O fato de parar de dar luz na hora H, o fato dessa luz se apagar na hora que mais era necessária, simboliza, evidentemente, a falta de virtudes, a falta de mérito, a falta de preparo anterior, em que as pessoas foram tomadas de surpresa, apanhadas de surpresa, não tiveram tempo para se preparar. Então nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos a hora. É como ele fecha a parábola: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O azeite é o combustível que abastece essa lâmpada. Portanto, o azeite simbolizará, obviamente, as nossas virtudes, aquilo de bem que a gente possa ter feito, o mérito que a gente possa ter angariado e que vai falar por nós depois. Aí nós temos a figura do noivo. É óbvio, aqui na parábola, o noivo simbolizava o próprio Jesus, e a esposa seria a humanidade, no caso, de uma união feliz, em que nós aceitássemos de bom grado os seus ensinamentos, as suas pregações, mas também a chegada do noivo é um episódio importante, porque a gente percebe que ele demorou e elas dormiram, e ele chegou de repente, por volta de meia-noite. A chegada do noivo chega de forma inopinada, inesperada. Podemos ver de uma forma imediata, repetindo, o momento da nossa desencarnação. Nós, com raríssimas situações de exceção, não sabemos quando se dará isso.
Às vezes nós temos uma perspectiva de vida ainda, imaginamos, não é? Uma perspectiva longa, mas não sabemos, podemos desencarnar amanhã, daqui a pouco, e aí não vai dar tempo de comprar azeite. Então a questão é ter esse azeite armazenado. O azeite é o mérito, é o bem praticado, é a virtude conquistada. Mas a chegada do noivo também pode simbolizar um evento que certamente está um pouquinho mais distante, que é uma época de mudança, uma época de... Nós estamos vivendo, nós sabemos disso, os Espíritos falam disso desde a época da codificação. Nós estamos vivendo um período de transição, né? Sabedores que somos de que a Terra é um mundo de provas e expiações, nós estamos vivendo um período de transição para mundo regenerador. Uma transição que pode levar 1000 anos, não sabemos. Estamos vivendo um período de transição. Ora, não sabemos quando é que isso vai se dar, mas sabemos, pelo que está na codificação espírita, que este é um momento de separação. Este é um momento, efetivamente, é que Jesus muitas vezes fala em algumas parábolas, é o momento da colheita, o momento da ceifa, em que haverá a separação. Que separação é essa? Uma mudança para um padrão melhor requer uma população melhor. Não é só o mundo fisicamente que tende a se melhorar, mas para que se torne um mundo melhor, é preciso que os habitantes sejam melhores. Então aqueles que não se habilitarem não poderão permanecer, terão que ser relegados a um plano inferior. Então essa chegada do noivo pode simbolizar também um momento decisivo mais adiante, para o qual precisamos estar preparados também. Aliás, seria melhor, inclusive, nem esperar esse momento. Seria melhor que nós fizéssemos o máximo possível, que nós dessemos o máximo de empenho, para não esperar como prêmio ficar aqui numa terra transformada, para mundo de regeneração. Não, isso é muito pouco. Nós devemos almejar é algo melhor, é sair daqui por conta das nossas conquistas felizes, da conquista das virtudes, do bem praticado, sair daqui antes desse processo de transformação, conquistando a condição de reencarnar num mundo feliz, não mais um mundo regenerador, num mundo feliz, para onde vão os espíritos da segunda ordem. E o que é que possibilita este salto de terceira ordem que somos para a segunda ordem? A mudança do sentimento. É nós eliminarmos o sentimento ruim, substituindo pelo sentimento bom. É isso que vai determinar. Conhecimento não é decisivo nesse momento. A gente costuma repetir sempre isso. Conhecimento é bom. Nós vamos precisar dele. Sempre. Por quê? Porque a nossa meta é alcançar a condição de espírito puro, primeira ordem, espírito perfeito. Esse, além da plenitude moral, além da plenitude de amor, de bondade, também sabe tudo. Tem todos os conhecimentos. Então, para chegar à primeira ordem, nós vamos precisar do conhecimento. Mas, de imediato, para passar de espírito imperfeito para espírito bom, segunda ordem, terceira para segunda, a credencial exigida é a mudança de sentimento. Temos que nos tornar bons. Estava lendo agora há pouco ali, com o pessoal da sala, um pedacinho do Livro dos Médiuns. Casualmente, eu achei esse texto aqui, dá para mencionar nessas considerações que a gente vai fazer. Aqui no capítulo 26, perguntas que se podem fazer aos espíritos,
Existe um momento aqui que o Kardec fez uma indagação assim: os espíritos podem explicar a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? E o que é que nós temos aqui como resposta? Perfeitamente. E essas revelações representam para vós um grande ensinamento, pois vos iniciam no conhecimento da natureza das penas e recompensas futuras. Ao destruir as ideias falsas sobre o assunto, elas tendem a vos reavivar a fé e a confiança na bondade de Deus. E mais embaixo, não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. O fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. É para atingi-lo que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. E ainda um comentáriozinho no final aqui. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. E o nobre companheiro Herculano Pires, que é o tradutor, J. Herculano Pires, explica uma coisa aqui embaixo. Para algumas pessoas parece absurdo que o fim atual da revelação seja apenas a nossa melhoria pessoal. Mas basta refletir que, sem melhorar o homem, não se pode melhorar a sociedade, não se pode melhorar o mundo. A finalidade do Espiritismo é a nossa transformação moral. Isso a gente encontra na obra do Kardec. Os Espíritos alertam bem isto. Nós somos espíritos de terceira ordem. Vivemos na terra, mundo de provas e expiações, espíritos imperfeitos. Foi para nós que o Espiritismo veio. Então, nessa condição nossa, o conhecimento é bom porque ajuda, impulsiona o crescimento, é a alavanca de crescimento. E como eu disse, num estágio posterior, numa próxima etapa, ele será imprescindível, mas agora não é. Agora ele é apenas uma alavanca de crescimento, mas não é objetivo, não é fim. O nosso fim, o nosso objetivo imediato é a nossa melhora, é nós nos tornarmos bons, porque isso nos habilita a ingressar na segunda ordem, o que nos qualificará a reencarnarmos em mundos felizes, mundos melhores. Nós não temos que ficar esperando a Terra se transformar num mundo regenerador, que ainda pode demorar muito, se nós podemos acelerar a nossa saída da Terra. Não interessa muito viver num mundo regenerador. O que nos interessa é ir além disso, ir para um mundo feliz. E depende de quem isto? Só de nós. Então essa é a questão básica. A recusa, uma última consideração, ou melhor, uma penúltima. A recusa das virgens prudentes em dar do seu azeite às outras, pode parecer, numa análise superficial, falta de caridade. Né? Bom, o que custava, né? Dá um pouquinho aí do seu. Mas não é isso. É preciso ir ao simbolismo daquilo que Jesus pretendia transmitir. Virtude é uma coisa que você não pode emprestar para mim. Cada um tem que ter as suas. Desenvolvimento, aperfeiçoamento, você não pode fazer para mim, eu tenho que fazer o meu. Cada um tem que fazer o seu. O Espiritismo, portanto, é uma doutrina muito lúcida, inclusive a esse respeito, atribui responsabilidade pessoal. Não adianta dizer, mas eu era filho do seu fulano, ele fez isso, fez aquele outro. E alguém poderá dizer assim, e você fez o quê?
Ah, mas meu pai era muito bom, meu pai. Ele era, mas e você é o quê? E assim, não há como. Cada um tem que cuidar do seu próprio crescimento, do seu próprio melhoramento, que vai resultar dos seus próprios esforços. Eu não vou crescer porque você se esforça. Eu não vou me tornar melhor porque você se torna melhor. Você pode até me influenciar, né? Se tornando melhor, pode, enfim, me empolgar de alguma maneira. O bem também é contagiante, não é só o mal que é contagiante, não é? Mas eu tenho que fazer, esse esforço tem que ser meu. É uma tentação realmente, a questão de obter as coisas gratuitamente. Um amigo nosso contou certa vez, aqui nessa tribuna, um amigo do Rio de Janeiro, que esteve fazendo palestra aqui, isso uns 30 anos atrás. Ele falou que certa vez ele encontrou na rua com um cidadão que ele não via fazia muito tempo, que costumava frequentar o centro espírita lá, onde ele trabalhava, mas fazia tempo que o sujeito tinha sumido de lá. Aí ele encontrou ele na rua, e o sujeito reconheceu, ele também atravessou a rua, vieram, conversaram, e ele falou: professor, que bom vê-lo. Aí o professor perguntou a ele: mas por onde que você anda? Você sumiu. Ele falou: eu agora estou lendo a Bíblia. Ele pensou: excelente, muito bom, a Bíblia tem preciosos ensinamentos, principalmente na parte referente ao Novo Testamento. Nós temos os ensinamentos de Jesus. Ele pensou bem, mas não é isso que eu queria saber, né? Por onde que você anda? Você sumiu lá do centro? Ele falou: professor, eu agora estou frequentando a religião tal. Sabe o que é, professor? É que lá eles garantem a minha salvação. Aí o professor falou: pensou, né? Bom, entendi. Porque isso o Espiritismo não garante para ninguém. E nenhuma religião pode garantir. Essa é uma ingenuidade que muitas pessoas têm, pelo fato de estar vinculada a determinada denominação religiosa, achar que já está tudo garantido, né? Os beneplácitos divinos estão reservados para quem frequenta determinada igreja. Essa tentação de querer as coisas gratuitamente me lembra um outro fato aqui. Quando o Papa, com todo respeito a todas as crenças, quando o Papa Bento XVI foi como é que fala lá? Eleito, escolhido, né? Logo após ele tomar posse, digamos assim, a televisão noticiou, isso é um fato público, e com todo respeito, sem nenhum desrespeito à crença de ninguém, ele prometeu, ele disse que nos próximos 2 dias, aquele que fosse à missa, se confessasse, comungasse e orasse por ele, receberia a indulgência plenária. Isso significa perdão total de todos os pecados. E aí a televisão noticiou, naquela época ali, que as igrejas no mundo inteiro ficaram lotadas de gente. Foi preciso providenciar padres extras para dar conta da demanda. Tamanho era o número de pessoas que acorreu às missas. A televisão entrevistou uma senhora e ela disse assim: faz 2 anos que eu não me confesso, eu quero perdão para os meus pecados. Essa é uma ingenuidade, com todo respeito a todas as crenças, absolutamente, todas são respeitáveis. Mas esse tipo de ingenuidade nós não podemos ter. Achar que nós vamos adquirir um bem-estar, uma felicidade futura, em resultado a uma crença, em resultado a um ritual qualquer que seja praticado, isso é uma ingenuidade total. Nós só vamos alcançar uma condição melhor
como resultado da nossa transformação. Isso é resultante do nosso esforço pessoal. Não pode decorrer de uma crença. E para finalizar, a gente vê na parábola que o noivo chegou de repente. Esse é um alerta dos mais importantes. Nós não sabemos, como alertou Jesus no fim da parábola: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. É preciso se preparar com antecedência. É preciso fazer as coisas enquanto é tempo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos e um bom domingo.